maioria de vocês, com certeza, já sabe essa matéria. Porém, tem diferenças entre regra de três simples e composta, proporcional e inverso, que eu vou estar explicando para vocês. O quê? Frente do quadro. Então, ó, primeiro tópico, a gente começar a entender o que é o conceito de razão. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, ó, nessa sala hoje tem aproximadamente, vou chutar um valor, tá? Tem aproximadamente 30 pessoas. Sendo que dessas 30 pessoas, temos aqui 10 meninos e 20 meninas. Então, vamos usar esses números. 20 meninas e 10 meninos. Se eu perguntar assim agora, qual é a razão, com esse número, qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Como é que seria a razão? A razão é sempre uma fração. É sempre uma fração, onde o primeiro que foi mencionado é o numerador. E o segundo que foi mencionado, ele é o denominador. Nesse texto eu falei qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então eu falei meninas primeiro. Logo é 20 sobre 10. Agora se eu falasse o contrário, qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos dessa sala? Como é que ficaria? O número de meninos é 10 e o total é? Fica 10 30avos. Então toda razão tem que estar atento a quê? O que está escrito no texto. Quem falou primeiro é o numerador e quem falou por segundo é o exemplo disso no cotidiano, a densidade. Como é que se calcula a densidade? Quem lembra? Qual é o conceito de densidade lá na física e na química? É massa dividido pelo... Isso não é uma razão? É uma razão entre quais informações? Massa e volume. Ou seja, a massa fica em cima e o volume fica embaixo. E assim tem várias outras na física e na química que são escritas na forma de razão. Tá, e o que tem isso a ver? Da razão você pula para a proporção. Qual é a relação entre razão e proporção? A proporção é quando você tem algum fator multiplicativo, que não necessariamente vai ser, às vezes, um número inteiro. Ele pode ser um número também decimal, tipo 0,3, 2 quartos, 2 sétimos, 1 quinto. O que significa esses caras aqui? Vamos pegar um exemplo. Se eu falasse assim para vocês, ó, num determinado elevador, repara só nesse texto, no determinado elevador cabem ou 15 adultos, ou cabem também 20 crianças. Então estou falando o seguinte, num elevador, ou você chega nele e coloca 15 adultos, ou você chega nele e coloca 20 crianças. Tudo bem? Qual é a razão entre adulto e crianças desse elevador? Entre adultos e crianças é 15 para... Essa é a razão atual desse elevador, não é? 15 para... Mas é possível você fazer o que com eles? Simplificar. Repare, ambos aqui você consegue simplificar por quanto? Vai cair para quanto? 3. Ou seja, você pode falar também que nesse elevador a razão de adultos por criança é de quanto? Ué, mas é a mesma coisa que 15 20avos? Sim, eles estão falando a mesma informação, só que com números o quê? Diferentes, visualmente diferentes. Ou seja, eles têm a mesma proporção, eles têm a mesma resposta, só que com fatores multiplicativos diferentes. Aqui equivale a ter quantas pessoas no elevador aqui? Se eu colocar agora todo mundo no elevador, tem quantas pessoas? Aqui, 3 adultos e 4. E aqui cabe todo mundo no elevador? Os 35? Não, porque no elevador ou cabem 15 adultos ou cabem... Agora vamos a uma pergunta envolvendo esse texto aqui. Se eu falo exatamente isso, sabendo que no elevador ou cabem 15 adultos ou cabem 20 crianças, eu venho e te falo assim, ó, já entraram 10 adultos no elevador. 10 adultos já entraram. Quantas crianças conseguem entrar agora? Acabou. Agora eu já queria uma questão. Uma questão de razão e proporção. Pensa, sem botar a mão no lápis, pensa. Já entraram 10 adultos. Quantas crianças agora conseguem entrar no elevador? Pensa. Lembra? Já entraram 10. Faltam quantos para entrar? Vou facilitar para vocês. Vou falar aqui, deixa eu ver. Vou falar que já entraram 9. Pô, Guilherme, você falou que ia facilitar, cara. Sim, eu facilitei. Você pode achar que não, mas eu facilitei. Vamos mudar a pergunta. Já entraram 9 adultos. Agora, quantas crianças conseguem entrar?
Olha para a razão entre eles. Pensa. Cada 3 adultos são quantas crianças? Cada 3 adultos são 4. Então para entender. No elevador cabem quantos adultos? 15. Já entraram? 9. Faltaram quantos para entrar? Faltaram quantos adultos para entrar? Quantos adultos? Ainda faltam 6 adultos para entrar, não é? Porque cabem quantos? Faltam entrar 6. Mas eu não quero colocar 6 adultos. No lugar desses 6 adultos, eu quero colocar o quê? E quantas crianças cabem? Pensa. Cada 3 adultos são 4. Desculpa, isso mesmo. Cada 3 adultos são 4. E aí, quantas crianças cabem? Pensa. Tem espaço de 6 adultos. 6 adultos são quantas crianças? Pensa, ó. Cada 3 adultos não são 4 crianças? 8. E aí, cabem 3 mais 3 adultos. Ou seja, cabem 4 mais 4, 8 crianças. É uma questão simples que caiu na EPK há 3 anos atrás. Repara, é uma questão de nível militar. Esse foi o texto. No elevador cabem 15 adultos ou 20 crianças. Se já entraram 9 adultos, quantas crianças podem entrar? Olha a questão simples. Razão e proporção. Tá? Tem que começar a entender o que significa. Mostrar as frações, entender o significado do texto. Falou adulto, adulto está em cima. Falou criança, depois criança está em... Então você tem que entender que a relação ali está sendo de quanto? Cada 3 vale 4 do outro. E no total tem quantas pessoas aqui? Olha bem, no total quantas pessoas tem aqui? 7. Eu posso criar infinitas questões só com esse enunciado. Várias. Você tem que entender o que o enunciado diz. Até aqui começou a abrir a mente de vocês? O que a razão e proporção faz? Você vai ter sempre quantas informações então? Impossível você ter mais de 2. Porque a razão só fala de um numerador e um denominador, mais nada, é isso que vai falar sempre, tá legal? E pensar que podem existir fatores o quê? Multiplicativos, que nem aqui, a razão original era quanto na verdade? Era 3 quartos, só que ele brincou fazendo qual fator multiplicativo do 3 quartos para virar isso daqui? 3 para virar 15 e 4 para virar 20, multiplicou por quem? Fator multiplicativo aqui não foi 5? Ele só pegou o 3 quartos e colocou numa multiplicação por 5, um fator multiplicativo, mais nada, tá legal? Bom, essa é a ideia que vai resolver várias questões. Se eu falar agora assim pra vocês, ó, apaguei esse exemplinho aqui, não precisa copiar não, isso aqui é exemplo de quadro. Se eu escrever assim pra vocês uma questão, ó, em determinada cidade, da cidade A para a cidade B, tem uma distância aproximada de 40 quilômetros. Legal. Essa é a distância real de Rio das Ostras a um ponto qualquer lá de Macaé. Ponto A até o ponto B. Essa é a distância real. Só que quando você vai pegar o mapa, por exemplo, no mapa você não vê essas 40 quilômetros. Você vê ali um palmo. Às vezes você vê 2 dedinhos. Depende do quê? Escala. Da escala. O que é escala? A escala, galera, é um número que vem desse jeito. Ó. Vou criar uma escala aqui aleatória, tá? 1 para 2000. Guilherme? O que significa 1 para 2000? Lembra, 1 para 2000 é 1/2000. É um numerador e um denominador. Só que na escala, em vez de vir fração, vem com quem? 2 pontinhos. Esse é quem então? O numerador. E esse é o denominador. É 1/2000. E o que esse 1/2000 está dizendo pra gente na escala? Quem sabe? O 1 quer dizer o quê e o 2000 quer dizer o quê? Equivale a 2000 metros, quilômetros. Então quer dizer o quê? Que em cima está simbolizando o que está onde? O que está no desenho. Cada 1 centímetro do desenho equivale a quantos centímetros no mundo real? Mundo real. Olha a razão da escala, o que representa? A escala é uma razão entre quais informações? Sempre entre o que é o desenho e o que está no mundo real. Então quando eu falo a escala é de 1 para 2000, o que isso quer dizer? Cada 1 centímetro do desenho quer dizer 200 centímetros no mundo real. Então cada reguinha que você pega lá faz 3 centímetros. Opa, cada 1 centímetro é 2000 do mundo real. Se o cara fez 3 centímetros, quer dizer o que no mundo real? Pensa. Cada 1 centímetro é 2000. Se o cara fez 3 centímetros, ele está falando de que do mundo real?
O triplo, 6.000 centímetros no mundo real. Aí tem que lembrar de outra matéria. Aqui, como ela falou bem, está em qual unidade de medida? Centímetros. Eu no desenho eu coloquei em? Olha a união de matérias já começando a acontecer. E vai acontecer. Então aqui vai ter que trabalhar com duas matérias. Razão e proporção. Segunda, unidades de... Vamos só lembrar para ver rápido. Isso já tem questão na apostila assim. Qual é a tabelinha padrão? Quilômetro. Hectômetro. Decâmetro. Metros. Decímetro. Centímetro. E por último... Falei certo? Por último? Esse é o último? Não. Claro que não, né? Esse é apenas só mais um. Mas tem vários abaixo deles. Quem sabe um abaixo do milli? Micro, outro. Nano, outro. Pico, tem vários que a gente vai aprender daqui a pouco. Esse é o maior de todos? Não fala o maior que aquilo. Pensa no celular. Depois de kilobyte, você ouve o quê? Megabyte. Depois do mega que vem o giga, tera, e assim vai. Teta, e vai que vai. Ou seja, isso é apenas uma pequena tabelinha que não para por aqui. Ela tem maiores, que são os múltiplos, e tem os menores, que são os submúltiplos. Outra aula, tá? Calma por aí. Mas, só pra gente fechar essa questão aqui, esse exemplo. Se a distância do A até o B é de 40 km, e a escala desse desenho é de 1 para 2.000, quantos centímetros tem esse desenho? Olha a pergunta. No desenho, no mapa, qual é a distância no mapa em centímetros entre essas duas cidades? No mapa, como é que você faria? 2.000 Como é que você faria? Primeiro passo. Aqui está em? quilômetros. Você tem que colocar então para 40 quilômetros. Você tem que trazer até, repara, até centímetro. Quantas vezes para a direita? 1, 2, 3, 4. Vai ganhar 5 zeros, concorda? Então isso aqui vai dar quanto? 40 e 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, 4 milhões de centímetros. Agora, entendido isso, você resolve a questão. Repare, 1 não está para 2.000? Igual, eu quero saber qual é a distância x do desenho para uma distância real de quanto? 4 milhões. Não é isso? Por que eu montei desse jeito? Por que o x ficou em cima? Porque eu não sei quanto é no desenho. Ela é a pergunta. E foi informado o mundo real. Se fosse o contrário, eu tivesse informado o desenho e querendo saber o mundo real, eu colocaria o x para baixo e a informação em cima. E agora é só multiplicar de que forma? O famoso cruz credo. Agora vamos linkar na outra matéria já. Já estou puxando para outra matéria. Por que eu multiplico aqui cruzado? Quem sabe me dizer? Porque essa regra de 3 é uma regra de 3, não é? Essa regra de 3, ela é o quê? Simples ou inversa? Ih, professor, sei que não é dessa não. Para dessa de simples e inversa. Vamos linkar aqui com a matéria? Repara, estou vindo para outra coisa. Por quê? Porque está tudo conectado. Razão e proporção e regra de 3 é uma coisa só, na verdade. É interligado. A regra de 3 se divide da seguinte forma. Quando você olhou para um texto, ele não vai vir dizendo: oi, eu sou regra de 3 simples, faz por esse caminho. Vai dizer, tem que ler o texto e identificar se ela é simples ou se ela é... E qual é o grande lance para você identificar? Ler o texto e só percebeu 2 elementos, então quer dizer que ela é regra de 3? Como assim 2 elementos? Olha para essa questão, quais são os 2 elementos? O desenho e o mundo real. Vamos pegar um outro exemplo? Se eu falasse assim para vocês, ó, seguinte exemplo. Vamos dizer se é simples ou se é só isso. Me diga se é simples ou se é composta. Lembrando, se tiver 2 elementos, passou de 2 elementos, composta. Se eu falar assim, ó, 8 pedreiros constroem uma determinada casa em 60 dias. Beleza. 10 pedreiros constroem essa casa em quanto tempo? Não quero a conta. Sim. Quero que você me diga se ela é simples ou se ela é composta. O que vocês entenderam do texto? Que 8 pedreiros constroem a casa em 60 dias. 10 pedreiros vão construir essa casa em quanto tempo? Quais são os elementos envolvidos? Os elementos envolvidos foram pedreiros e tempo de obra.
né, dias de obra. Só foram esses dois, não foram? Então, se tem 2 elementos, regra de 3. Se eu escrevesse assim o texto para vocês, ó, 8 pedreiros trabalhando 6 horas por dia, constrói uma casa em 60 dias. 10 pedreiros trabalhando 8 horas por dia, constrói essa mesma casa em quanto tempo? Opa, tem mais informação, não tem? O que eu falei agora? Pedreiros, carga horária diária de trabalho e prazo de execução da obra. Quantos elementos? Virou uma regra de 3 o quê? Composta. E a conta é diferente. Se você não sabe fazer, babou. Vou ensinar. Olha como é que eu posso dificultar. Repara, de novo. 8 pedreiros, trabalhando 6 horas por dia, constrói 200 metros de muro em 60 dias. Em vez de falar uma casa, eu coloquei um serviço. 200 metros de muro em 60 dias. Aí eu pergunto, e aí, 10 pedreiros trabalhando 8 horas por dia, constroem 300 metros de muro em quanto tempo? Ih, babou, galera. Muita informação para mim já. Como é que eu vou resolver isso? Calma, é só montar dentro do escopo de uma regra de 3 composta. Mas primeiro você tem que ler o texto e perceber quais são os elementos envolvidos. Depois jogar no padrão da conta. Pegaram a ideia até aqui? Não ensinei a conta, mas que você comece a perceber a diferença entre elas, tá? Então aqui é uma regra de 3 o quê? Simples ou composta? Só tem quais elementos? Desenho e o mundo real. E ela é simples, porque só tem 2 e ela é proporcional. Por que proporcional? Quando uma informação aumenta, a outra também. Ou quando uma informação diminui, a outra também. Isso é característica de regra de 3 proporcional. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Essa aqui eu vou mostrar o caso que é o contrário. Quanto que daria aqui? Me mostra. X vezes 2.000, 2.000x. E aí, 4 milhões vezes 1, 4 milhões. Dá para cortar quantos zerinhos, galera? 3 zerinhos, 3 zerinhos. E aí, solução final? 4.000 dividido por 2. 2.000, é isso? 2.000 o quê? Na verdade é uma escala enorme, né? 2.000 centímetros equivale a quantos metros? Botando 2 vezes, né? 20 metros, é um mapa enorme, né? Mandei mal na escala. Tinha que ter colocado mais um 0 aqui ou até 2. Mas foi só um exemplo. Deu para entender a ideia? Que é o que interessa aqui? Tranquilo, você deixa um chocolate. Me liga aí, Thiago. Até aqui foi, galera? Beleza? Então, só para ficar claro, não desliga não, deixa aí, foi mal. Depois você edita o vídeo. Vou explicar melhor essa parte aqui agora, de regra de 3, que é o que a gente vai estar entrando agora. Bom, já entenderam a diferença de regra de 3 simples para regra de 3 composta? Só recapitulando, simples é quando tem quantos elementos apenas? Passou de 2 elementos, pode ter 3, 4, 5, 7. Já virou regra de 3? E vamos fazer exercício disso. O primeiro passo foi esse. Agora vamos entender quando ela é proporcional e quando ela é... Como é que a gente sabe disso quando está lendo um texto? Lembrando, a questão não vem dizendo, opa, resolva pela regra de 3 inversa. Ela não vai dizer isso para você, vai ter um texto. E você tem que saber dali interpretar e depois resolver do jeito certo, tá? Como é que você percebe a proporcional? Eu vou dar um exemplo e vocês vão me dizer se ela é proporcional ou ela é inversa. Sem eu falar nada, vocês que vão pensar. Se eu falar assim, ó, 7 trabalhadores trabalham numa determinada fábrica produzindo caixas de papelão, tá legal? E 7 trabalhadores, num determinado dia, conseguem produzir 1000 caixas. Legal. E se eu tiver 10 trabalhadores nesse dia, vão produzir mais caixas ou menos caixas? Mais caixas. Mais ou menos? Mais. Eu aumentei a mão de obra, não foi? O que acontece com a produção? E se eu falasse assim, caiu para 5 trabalhadores nesse dia, o que acontece com a produção? Também cai. Perceba que se aumenta a mão de obra, aumenta a produção. Se diminui a mão de obra, diminui a... Quando isso acontece, juntos aumentam ou diminui, é característica de quê? Proporcional. Fácil de entender. Agora, se eu falar o seguinte texto, ó, repara. Tu vai tomar um banhão, tá um calor danado, você vai pegar aquela sua piscininha de 1000 litros e vai encher ela, para você tomar um banhão no fim de semana. Só que você vai e liga uma mangueirinha ligada, você percebe devido à vazão que está entrando água e sabendo que tem 1000 litros, você sabe, devido à vazão, que com uma mangueira ligada vai demorar 10 horas para encher aquela piscina.
Aí você olha, pô, 10 horas, vai passar o dia inteiro, o que que tu faz? Vai lá e liga 2 mangueiras. O que acontece com o tempo? Opa, perceba, você aumentou o número de mangueiras de 1 para 2. O que que vai acontecer com o tempo? Diminuiu de que forma? Eram 10 horas, caiu para quanto? Caiu a metade. Então perceba, você dobra uma informação e a outra cai a... Se você triplicar as mangueiras, o que acontece com o tempo? Vai cair 1/3. Se você quadruplica as mangueiras, cai 1/4. Ou seja, ele é proporcional, sim, mas é inversamente proporcional. O que você duplica, triplica, quadruplica, a outra cai a metade, cai 1/3, cai 1/4. Perceberam? Se você pega seu fusquinho, o New Beetle, vai daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, e mete o pé a 100 km por hora. Se você meter o pé a 100 km por hora, vamos supor que você chega lá em 2 horas. Beleza, você foi a 100 km por hora, você vai chegar lá em 2 horas. Show? E se você andasse a 50 km por hora, você chega lá em quanto tempo? Pensa. O que eu fiz com a velocidade? Se caiu a metade da velocidade, o que acontece com o tempo da viagem? Dobrou. Percebeu? Então é um padrão, só que ele é inversamente proporcional. Porque você tem que perceber se aumenta, é proporcional. Se um faz aumentar e esse aumentar faz o outro diminuir, é porque ela é. Mas o texto vai te dizer se ela é uma coisa ou outra? Não, você tem que interpretar isso no texto. Tem que ser interpretação. Tá legal? Até aqui dúvida? Então vamos começar a praticar isso daí. Posso apagar?